Irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Em instantes, iniciaremos aqui na primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo, mais um culto de louvor e adoração a Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse precioso momento de celebração. Caso você esteja participando deste culto virtualmente, o nosso convite é que, quando possível, esteja conosco aqui presencialmente para juntos adorarmos ao Senhor. Nosso propósito e desejo é que, através deste culto, a sua vida e a vida de toda a sua família sejam ricamente abençoadas. Convidamos você também a nos acompanhar através das redes sociais, onde encontrará uma palavra de paz e esperança para a sua vida e para o seu coração. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória.
Na manhã deste domingo, nós nos reunimos na casa do Senhor para render-lhe graças e para adorá-lo na beleza da sua santidade. É uma alegria muito grande receber cada um de vocês, irmãos e irmãs em Cristo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à casa do Senhor. Aqui é a casa de oração para todos os povos. A nossa alegria também por recebermos em nosso culto irmãos e irmãs da ADVEB. A ADVEB significa Associação de Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil. Eles estão nos auxiliando na direção do culto e também nos momentos de louvores ao nosso Deus. Adoramos o Senhor que cuida e fortalece a sua igreja. Em pé, faremos a leitura da palavra do Senhor. O primeiro versículo do Salmo 133, todos juntos faremos a leitura deste texto, que assim nos diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o azeite que a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto. É como o vale do monte Hebron, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Adoramos o Teu nome, Senhor, porque temos a convicção de que o Senhor está entre nós. Adoramos o Teu nome, Senhor, porque temos a certeza de que através do sacrifício do Teu Filho na cruz fomos salvos, resgatados do pecado para vivermos na esperança da vida eterna. Adoramos o Teu nome pelo Teu povo reunido, nas nossas diferenças, em todos os níveis, mas o Senhor nos une e nos dá a unidade do Espírito Santo. Por isso nós Te adoramos, tendo a certeza de que apresentamos este culto a Ti como homens e mulheres falhos, pecadores, mas desejosos, ó Deus, de apresentar a Ti o louvor perfeito segundo a Tua orientação e vontade. Por isso, Senhor, abençoe-nos neste momento de culto. Dá-nos sempre a consciência de louvarmos o Teu nome e escutarmos a Tua palavra sempre através do sopro divino que vem do Teu Espírito. Fica conosco, dá-nos, ó Deus, um tempo de alegria e de paz. Nós oramos, agradecidos e convictos da Tua bênção, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador de todos nós. Amém.
Podem assentar. A Igreja unida confessa os pecados ao Deus misericordioso, assim nos diz a palavra do Senhor para este momento de confissão de pecados. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós nos voltamos para Deus, porque quando nos colocamos diante dele, arrependidos, em vez da morte, ele nos dá a vida. Tenhamos um momento de oração silenciosa, em que cada um de nós fará a oração de confissão de pecados. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
A tua santa palavra, por meio da carta do apóstolo João, nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós cremos na tua santa palavra, Senhor. Nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Nós cremos, Senhor, que Ele é o autor e consumador da fé. Por isso, Senhor, diante desta promessa, nós nos colocamos diante de Ti humildemente, para confessarmos os nossos pecados. Confessarmos, Senhor, que somos pequenos diante da Tua majestade. Confessarmos, Senhor, que muitas vezes caímos e mesmo depois de sermos perdoados, Senhor, por Ti, outras vezes voltamos a cair. É porque somos falhos, Senhor. A cobiça, a ambição e tantos outros, Senhor, pecados que nós cometemos. Nós muitas vezes nos esquecemos de Ti, da Tua presença na nossa vida. Muitas vezes queremos andar com as nossas próprias forças, mas sabemos, Senhor, que Tu és o nosso Deus que não nos abandona, Senhor. Diante desta grandiosidade, da Tua majestade e da confissão dos pecados dos Teus filhos, neste momento, neste culto de louvor e adoração a Ti, Senhor, nós Te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor. Faça com que sejamos fiéis à Tua palavra e que jamais venhamos a duvidar dela e do Teu perdão, porque Jesus Cristo deu a sua vida em favor de nós. E nós, gratos por este tão grande presente, nos colocamos diante de Ti e pedimos perdão, Senhor. Perdoe-nos de todos os pecados, porque nós cremos na fidelidade de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, que é em nome dEle que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. De pé, louvemos ao Senhor. Os irmãos e irmãs podem se sentar. A Igreja de Cristo unida, ora e intercede pelo povo de Deus. É o momento da oração pastoral e nós convidamos você que tem seus pedidos, suas aflições e quer colocar no altar do Senhor, a fim de que Deus possa abençoá-lo. Você pode participar desta oração vindo aqui à frente. Você também que tem motivos para agradecer a Deus, bênçãos recebidas, também poderá participar desta oração aqui à frente, se assim for o seu desejo. Mas antes,
de nós cantarmos o hino, nós vamos ler a palavra do Senhor. Deus, defensor dos meus... Vou ler novamente. Tá? Glória a Deus. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Vamos cantar em louvor a Deus. Enquanto isso, se você desejar, pode vir aqui à frente. Santo Deus, nosso Pai de amor, neste momento de culto nós dirigimos a Ti a nossa oração. Na Tua palavra que foi lida há pouco, Tiago, ou melhor, o salmista, assim pediu: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. E nós aqui estamos, Senhor, com o nosso coração aberto, mas também, ó Pai, o nosso coração tomado pela angústia, pela tristeza, pela aflição. E é por isso que nós nos voltamos a Ti e pedimos, confiados na Tua imensa graça, misericórdia e poder sobre a nossa vida. É por isso, ó Pai, que nós rogamos a Ti. E irmãos e irmãs que estão enfrentando dificuldades no âmbito da saúde,
que o Senhor possa conceder a cura, seja ela física, seja ela emocional, que tenhamos, ó Pai, no Senhor, na presença do Teu Santo Espírito, o conforto que nós precisamos, a força, a motivação para lidar, ó Pai, com a enfermidade em nossa vida. Nos lembramos aqui, ó Pai, da nossa irmã Júnia, que se recupera após um período de internação. A nossa gratidão pela vida desta Tua filha, Senhor. E juntamente com a Júnia, nós suplicamos em favor da Sueli. Tu sabes tudo o que se passa em relação a ela, ó Pai. A enfermidade que toma conta do seu corpo. Ser gracioso para com estas irmãs, Senhor. E para com todos nós que aqui estamos suplicando neste momento as Tuas bênçãos. Nós também nos lembramos aqui do Francisco, esta criança, ó Pai, de 1 ano, que passa pelo tratamento de câncer. Rogamos, ó Pai, sobre ele a cura. Seja ela vinda da Tua mão de maneira milagrosa, ou então, ó Pai, por meio do tratamento que ele está submetido, que o Francisco seja ricamente abençoado pelo Senhor e possa ser vitorioso em relação a esta grave enfermidade. Juntamente com o Francisco, console os pais, toda a família, Senhor. E rogamos também em favor do Nicolas, que participa de um processo seletivo, visando o emprego, ser contratado. Nós rogamos também, ó Pai, em favor dele, a fim de que o Senhor possa abençoá-lo e satisfazer, ó Pai, o desejo do seu coração. Concede, ó Pai, esta oportunidade de emprego ao Teu filho Nicolas, que já há um bom tempo vem tendo este desejo em seu coração. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja, abençoe o nosso país. Fica conosco, Senhor. Concede tudo aquilo que nós precisamos receber das Tuas mãos. E a nossa gratidão também, Senhor. A nossa gratidão pelos 159 anos da existência desta igreja, que na verdade é Tua. 159 anos de pregação, de comunhão, vivendo a unidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. 159 anos, ó Pai, ajudando tanta gente que passa por necessidade. A nossa gratidão também pelos aniversariantes da semana, irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida. Da mesma forma, pelos casais, ó Pai, que na semana que se findou, completaram mais um ano de vida conjugal. A nossa gratidão pelas bênçãos e mais bênçãos que o Senhor concede a todos nós diariamente. Fica conosco, Senhor. Tu nos conheces. E que possamos cada vez mais sentir o conforto, a segurança de que é o Senhor quem guia a nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Em vez de um versículo para nós afirmarmos a nossa fé no cuidado de Deus, nós vamos cantar a 4ª estrofe do hino Oração a Jesus. Deus abençoe graciosamente a todos nós. Podem retornar aos seus lugares.
Mais uma vez agradeço a presença de todos os irmãos e irmãs em nosso culto nesta manhã. É uma alegria muito grande, como já disse no início do culto, receber a cada um de vocês. E queremos agradecer de maneira especial os nossos visitantes, irmãos e irmãs que nos visitam pela primeira vez. Se é a sua vez que você está conosco aqui na igreja, participando do culto, eu peço o favor para que você se coloque em pé. Os nossos visitantes, temos aqui mais à frente, temos lá no fundo, temos bastante visitantes na manhã desse domingo. É uma alegria muito grande receber vocês, que Deus possa abençoá-los de maneira grandiosa. E já fica o convite para o retorno. Quando puderem, retorne para juntos adorarmos a Deus. Ao término do culto, você que é visitante, na saída à direita, ao espaço do visitante, passe ali e retire uma lembrança desta igreja. Muito obrigado pela presença de vocês. Podem se sentar. Como todos perceberam, né, dentre os nossos visitantes estão os irmãos e irmãs da ADVEB, Associação de Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil. O presidente desta associação é o pastor Paulinho, como é bastante conhecido, né, pastor? Pode vir aqui à frente, presbítero Ítalo. Né? O pastor Paulinho vai trazer uma palavra de gratidão a todos nós, em nome da ADVEB. Passo a palavra a ele neste momento. Graça e paz a todos. Graça e paz a todos. A minha voz é um pouco mais bonita do que está acontecendo agora. Eu quero agradecer, em nome da ADVEB, todo o carinho, toda a acolhida fervorosa dos irmãos com a ADVEB. E dizer que nós estamos nos sentindo à vontade no trabalho que a gente está fazendo aqui, porque os irmãos têm dado a todos nós, esta liberdade de cultuar, de fazer algumas comemorações. Então, nossa gratidão, e que mais eu poderia dizer? As palavras do escritor de Hebreus: Deus não é injusto para esquecer do amor que evidenciaste para com o seu nome, porque servistes e ainda servis aos santos. Então, os irmãos estão fazendo isso para conosco. Deus não se esquecerá dessa boa obra. Deus abençoe a todos. Neste mês de março, nós estamos comemorando, né, pastor Paulinho, um ano, uma espécie de parceria entre a primeira igreja e a ADVEB, né? Todos os meses, os primeiros sábados, né, irmãos e irmãs que pertencem a esta associação se reúnem em nossa capela para adorar ao Senhor, e é um culto muito edificante. Eu já participei algumas vezes, o reverendo Lucas participa de forma mais frequente, e é um culto muito edificante, ver os irmãos e irmãs louvando a Deus, lendo a palavra de Deus, compartilhando. E além do nosso culto também, eles têm aulas de instrumentos musicais, participa conosco do nosso culto aqui, essa espécie de orquestra, vamos dizer assim, da ADVEB, né? E também tem aulas aqui na igreja, e uma sala também foi cedida para uso exclusivo da ADVEB aqui no edifício Eduardo Carlos Pereira. É uma gratidão também para nós, viu, pastor Paulinho? E receba o abraço de toda a primeira igreja, e que Deus continue abençoando vocês, e vamos continuar assim, de mãos dadas, em parceria, para que a ADVEB possa alcançar vários irmãos e irmãs para a glória de Cristo Jesus, tá certo? Na orquestra estão aqui conosco, né, a professora Rita Mourão Fortes, professora Elizabeth Damião, e participam deste grupo musical a Lídia com a flauta transversal, o Maurício com a flauta transversal também, José Rosa Gracindo nos violões, flauta doce, Adriana, Mause, Dalmir, Dante, Rogério,
E em vez da Regina, a Cláudia, é isso, Beth? Né? Cláudia também com a flauta doce, a nossa gratidão a vocês que participam do nosso culto também hoje. Tá? Alguns rápidos comunicados aos irmãos e irmãs. Né? Ontem nós tivemos aqui na igreja, pelo Ministério de Ação Social e Diaconia, o MASD, a distribuição das cestas básicas. Nós atendemos em torno de 64 famílias que passam por necessidades e auxiliamos, né, deste modo a estas famílias, mas não só com alimento físico. É um momento também de conversa no que diz respeito à assistente social, abertura de possibilidades para que essas famílias tenham outras perspectivas, né, e tenham os seus direitos também garantidos. E além disso, um momento de oração com essas famílias, de compartilhar a palavra de Deus. Nós temos esta foto de como foi a reunião ontem aqui em nosso salão social. Agradecemos a Deus por esta oportunidade de pregar e testemunhar o Evangelho de Cristo a estas famílias. E no próximo sábado nós teremos a ação do Despertar da Família Catedral, onde nós preparamos o almoço, distribuímos almoço para as pessoas que estão na situação de rua. Eu quero convidar você que tem interesse em conhecer melhor este projeto, que participe no próximo sábado como voluntário. Venha conhecer como é a dinâmica, como é a atividade, tudo aquilo que acontece quando esta ação é realizada em torno da igreja. Tenho certeza que você será tocado, sairá gratificado por ter participado deste momento que é tão importante também como forma de alcançar pessoas, dar oportunidades a ela que estão na situação de rua, de uma vida diferente. E lembrando que o despertar da família não visa só quem está na rua, mas também o objetivo é cuidar, chamar a família dessas pessoas para que deem o apoio também, a fim de que a transformação de vida possa ocorrer. E quero chamar a atenção dos adolescentes da igreja, de toda a igreja, principalmente dos jovens e também dos casais da nossa igreja. No próximo dia 23, nós teremos pela primeira vez no ano o Teens Catedral. Influenciadores ou influenciados? Influenciados ou influenciadores. No próximo domingo daremos mais detalhes, mas é no sábado, dia 23 de março, no período da tarde, os adolescentes passarão aqui na igreja, tendo diversas atividades e também um momento muito gratificante e edificante. Você, que é pai, que é mãe de um adolescente, incentive o seu filho, a sua filha a participar desta atividade. No próximo dia 24, às 18 horas, o Catedral Conexão. Planeje, participe do Catedral Conexão. É o nosso culto no período da noite, uma vez por mês, por enquanto. E depois desse culto nós teremos uns comes e bebes, um bolo gostoso e cantaremos os parabéns pelos 159 anos desta igreja. Se você nunca participou do Catedral Conexão, participe neste mês que é de aniversário da igreja. E por fim, os casais da igreja receberão este convite, Casais no Caminho. É uma dinâmica que nós temos aqui na igreja, também muito gratificante, edificante, visando a comunhão dos casais na igreja. Vários irmãos e nós, pastores ali na porta, entregaremos este convite para os casais da igreja. Pense bem sobre isto, sobre este convite, ore nesse sentido e participe dos Casais no Caminho neste ano de 2024. Dando continuidade à nossa liturgia, momento do ofertório, momento em que nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que nós já recebemos e parte daquilo que nós temos e que foi concedido por Deus, nós entregamos para o sustento na casa do Senhor. Neste mês nós estamos voltados para a oferta especial. É o mês de aniversário da igreja, isso é tradição da igreja. E você, além do dízimo, né, coloque no seu coração, ore em favor nesse sentido e participe da oferta especial
visando o sustento. Esse ano, na verdade, nós estamos voltados para a manutenção do templo da igreja, o lugar que nos acolhe, que nos recebe e que juntos podemos adorar a Deus. Cada um contribua conforme determinou no coração, diz a palavra do Senhor, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Vamos cantar, e os irmãos e irmãs que estão preparados para este ato poderão vir aqui à frente pelo corredor central e voltar aos seus lugares pelos corredores laterais. Oremos. Deus eterno, Deus de amor e bondade infinita, agradecemos, ó Pai, por este momento tão singular na vida da Tua Igreja. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de trazer à Tua casa, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos, um pouco, Senhor, daquilo que é muito que Tu nos dás. Nosso coração se enche de alegria, ó Pai, porque sabemos da Tua fidelidade para conosco. Agradecemos, ó Pai, por Teu amor, por Teu infinito amor, por Teu infinito cuidado com esta igreja ao longo desses anos. Pedimos que Tu continues conosco, Senhor, que abençoes essas ofertas, que elas possam ser utilizadas de forma de acordo com a Tua vontade e que todos nós, Senhor, tenhamos sempre no nosso coração, indistintamente, Senhor, alegria por poder ofertar e participar do ofertório da Tua casa. Agradecemos também neste momento, ó Pai, pela vida de todos os componentes da ADVEB que estão aqui conosco. Que todos sejam ricamente abençoados com o Teu poder, com a Tua presença constante, Senhor, que dê a eles, ó Pai, sempre a certeza da Tua presença na vida de cada um deles e também na de suas famílias. É em nome de Jesus que oramos com nossos corações gratos. Amém.
nos unimos como igreja para escutar a palavra de Deus. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Faremos a leitura do verso 6, ou versículo 6 até o 15. Esse texto está na página 1117 da Bíblia à sua disposição. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 6º versículo até o versículo de número 15, página 1117. A palavra de Deus nos diz assim, eu farei a leitura dos versos ímpares, e os irmãos e irmãs, se puderem, leem os versículos, eu lerei os pares, os irmãos e irmãs leem os ímpares. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ter batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. A igreja pode sentar-se. O tema deste mês, aniversário da primeira IPI de São Paulo, unidade que fortalece. Eu acho e penso ser essa uma preocupação de todos nós. Queremos realmente ver uma igreja unida e fortalecida. Mas o tema da nossa conversa, o título, está para o seguinte sentido: unidade e o fortalecimento da igreja só acontecem na força do Espírito Santo. Unidade e o fortalecimento da igreja só acontecem na força do Espírito Santo. Por mais que nós tenhamos as nossas estratégias, ações, o que faz a igreja unir, o que nos deixa em comunidade, comunhão, e o que nos fortalece é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus nos leva a lugares inimagináveis, improváveis, lugares que nem pensávamos. Hoje, o Espírito Santo de Deus nos leva ao encontro de uma mulher. A mulher na comunidade de Jesus. E na última sexta-feira, dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Não existe melhor forma de homenagearmos as nossas mulheres do que ressaltarmos a importância
das nossas mulheres na comunidade de fé. A importância da mulher liderando na nossa sociedade. E o texto nos abre para esse diálogo. Qual é a condição das mulheres na igreja e na sociedade? Talvez aqui nós tenhamos certa propriedade para conversar sobre o papel da mulher que lidera na igreja, porque a IPI do Brasil, desde o ano de 1999, considera, ou melhor, reparou um erro de entender que a mulher também lidera. A mulher exerce cargo de pastora na igreja, a mulher é presbítera, diaconisa, é uma oficial da igreja. E nós precisamos sim atentar para esse feminino. O feminino é diferente, ele tem uma sensibilidade maior, algo que nós não entendemos. Esses dias, conversando com o irmão da igreja, ele falou assim: por que que, pastor Lucas, você olha tanto para o lado esquerdo da igreja? Eu disse para esse irmão: eu olho para o lado esquerdo porque ali está sentada a minha esposa. E às vezes... E às vezes eu derrapo, falo coisas que não deveria. A Rebeca só olha para mim, tipo aquele assunto, vamos conversar em casa. Eu entendo que o meu papel é também deixar que a mulher lidere a minha casa. Se eu faço o trabalho na igreja como pastor, liderando, auxiliando o reverendo Reginaldo e o reverendo Silas, a mulher também tem um importante papel, não apenas como auxiliadora, mas mostrando caminhos, abrindo direções. Porque nós, enquanto comunidade, nós somos relações sinceras de amizade. A igreja nada mais é do que isso, é sermos irmãos e irmãs. Escutarmos uns aos outros. Eu, por exemplo, comecei a participar junto da ADVEB nos encontros. Por quê, irmãos? Porque eu me tornei amigo do pastor Paulinho, do irmão Natanael, do irmão Renato, do Wellington e de tantos outros. E ali nós começamos a conversar sobre dilemas, dificuldades, e eu pude aprender demais com esses irmãos e irmãs que têm uma deficiência visual, mas que em nada impede esses irmãos e irmãs de terem visões. A deficiência que esses irmãos têm não os impede de viver uma vida, uma prática cristã. Eu tenho aprendido muito ser igreja com esses queridos irmãos e irmãs. E é assim que acontece na comunidade. Nós não lemos aqui, mas no início do capítulo 16, em Atos dos Apóstolos, nós temos um encontro de Paulo com Timóteo, o jovem Timóteo. E ali nasce uma grande amizade, uma relação sincera, de fortalecimento. Portanto, se na igreja nós estamos enfraquecidos, talvez esteja faltando entre nós amizade, sinceridade e irmandade. E quando você tem amizade, sinceridade e irmandade, quando você vai admoestar ou chamar a atenção de um irmão, de uma irmã, você leva em consideração o amor. E fala de uma forma a preocupar-se com aquele seu ouvinte. E assim nós vamos fortalecendo. A relação de amizade entre Paulo e Timóteo deu muito certo. A nossa também deve dar. E o que esses amigos, irmãos e irmãs faziam? Versículos 4 e 5 nós não lemos, mas eu vou tentar reproduzir para você. Atos 16, 4 e 5. Nós temos que esses irmãos, eles passavam de cidade em cidade, entregando as observações ou as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. E dessa forma, quando admoestavam, quando falavam das decisões que tinham acontecido em Jerusalém, a igreja era fortalecida. A fé era fortalecida e dia a dia aumentavam o número daquela comunidade. Aqui, portanto, temos amizade e irmandade que fortalece a igreja. Agora, ser amigo e irmão, irmã, por mim mesmo é muito difícil. O que guia as nossas amizades, os nossos encontros, é o Espírito Santo de Deus. E esse é o tema da nossa conversa. O Espírito Santo de Deus que fortalece e une a igreja. Esse Espírito é muito marcante na narrativa, no livro do Atos dos Apóstolos. A igreja vivia esse dinamismo do Espírito. O Espírito era quem levava os apóstolos aonde ele bem queria. E ali instruía como aqueles homens e aquelas mulheres deveriam agir,
pensar, como eles deveriam conduzir os trabalhos. Basta nós lembrarmos da leitura no versículo 7, quando o Espírito de Jesus estava presente naqueles homens e mulheres. E ainda para fortalecer essa nossa conversa de que o Espírito nos guia a encontros e amizades verdadeiras, ao espírito de irmandade, vamos relembrar o que diz o versículo 6. Diz que o Espírito Santo não deixou que eles anunciassem a palavra na Ásia. Por esse motivo, atravessaram a região frígio-gálata. Versículo 7, nós também lemos. Chegaram perto de um distrito de nome Mícia. Tentaram ir para Bitínia, mas novamente o Espírito de Jesus não permitiu. Decidiram então ir para Troade. E naquela noite, já no versículo 9, Paulo tem uma visão. Ele vê um homem, um senhor da província da Macedônia, que estava em pé e dizia: venha cá, nos ajude na Macedônia. A igreja também fortalece as suas relações com esses pedidos. Às vezes eu não sei da crise do meu irmão e minha irmã, porque ele não pede ajuda. Ou será que eu estou aberto para ouvir o pedido desse irmão e irmã? O versículo 10 é quando aqueles homens entendem o chamado de Deus, e a palavra, a tradução diz que imediatamente, naquele instante, eles foram para o destino que o Senhor havia mostrado a Paulo por meio de visão. Sonhos e visões. Você tem sonhado? Eu já fiz essa pergunta num Catedral Inspiração e eu quero repetir aqui. Você tem sonhado? Eu também me lembro, determinada vez na minha vida familiar, que eu e Rebeca, no interior, estávamos pensando em mudança. Mudança de casa, precisávamos mudar por conta de um problema que nós tínhamos no atual endereço. E aí nós começamos a caminhar. Encontramos uma casa, um edifício, um apartamento, que era muito bonito. Mas nós não vamos ter condição de morar aí. Mas nós não deixamos de sonhar. Ou melhor, nos permitimos sonhar. E começamos a imaginar, nossa, eu acho que seria legal morar nesse edifício. Quem sabe? E sonhando, sonhando, sonhando. Não é que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Nós fomos morar nesse apartamento e por um preço que eu nem imaginava. Imagine, se você quer avanços na sua vida, na sua família, você tem que sonhar. Mas existe algo importante, às vezes a gente deixa de sonhar por conta das crises, as muitas tarefas. A gente só sonha enquanto está de repouso. As visões acontecem no momento que eu dou aquela parada. E por isso, também na igreja, nós precisamos fazer essas pausas nas nossas muitas atividades para poder sonhar. Você não está sonhando? Talvez você não está conseguindo parar. E nós lemos versículos 9 e 10, e eu vou ler para nós voltarmos ao texto, diz o seguinte: à noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente partimos para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Igreja, será que nós temos sonhado? Ontem eu tive o privilégio de trabalhar na mídia da nossa igreja, e ali daquele lugar, se você um dia quiser assistir ou participar melhor de um culto, de um lugar interessante, eu vou causar problema para o Samuel e para a equipe dele, mas experimente assistir um culto ou participar de um culto daquele lugar. Você consegue ver a igreja toda. E ali, entre um ato e outro do culto de formatura da FATIP, culto ao Senhor, eu comecei a sonhar. Falei, poxa, será que não está na hora de nós auxiliarmos o reverendo Reginaldo e pensarmos em melhorias? E aquilo me permitiu. Naquele tempo que eu saí do ofício aqui de estar dirigindo o culto, sentei ali daquele lugar que eu tinha visão de toda a igreja, eu comecei a sonhar e vocês não sabem quão bem fez isso para a minha vida. Sonhar. Temos visões. Se a igreja quer estar unida e fortalecida, ela precisa sonhar. E talvez nós precisamos lembrar da história do povo de Deus ao longo da sua caminhada. E uma história bem recente. Falo aqui do ano de 1963,
no norte da América, nos Estados Unidos, um pastor, numa marcha na cidade de Washington, lutando por trabalho e liberdade, Martin Luther King Jr., ele falou do sonho dele. A frase é bastante conhecida, ele dizia: eu tenho um sonho. Diz Martin Luther King Jr., eu tenho um sonho de um dia que esta nação se levante e viva o verdadeiro significado da sua crença. Fecho aspas. Martin Luther King queria que a comunidade de fé estivesse em coerência com aquilo que ela pregasse. Isso para ele era um sonho. Ele sonhou com isso. Continua Luther King Jr., nós celebramos estas verdades e elas são muito claras a todos nós. As pessoas são criadas iguais. Eu tenho um sonho, dizia Luther King, eu tenho um sonho que as minhas 4 filhas, crianças, que elas possam viver em uma nação onde elas não sejam julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Luther King repetia: eu tenho um sonho hoje. Qual é o seu sonho? O que você tem sonhado para a sua igreja? E eu quero que você entenda aqui que sonho para a igreja é sonho para a sua vida. Igreja é para ser vivida, como nós falamos aqui, em amizade, em irmandade, em comunhão. É assim que nós nos fortalecemos. E esse espírito, permeado de sonhos e visões, nos coloca frente à mulher, à condição da mulher. Paulo e os seus companheiros de trabalho chegam em Filipos, e na cidade eles buscam um lugar para oração, e decidem ir para próximo do rio. E lá no rio, trabalhando, fica a dica, né? Mulher trabalha mais que homem. Mulher trabalha mais que homem. Essas mulheres estavam trabalhando nas margens do rio. E uma mulher, Lídia, que além de tudo, sabia muito bem tocar os seus negócios. Mais uma dica, né? Escute sua mulher nos seus negócios, meu irmão. Ou, deixa ela tocar à frente, qual é o problema? Está aqui. Um homem reconhecendo que tem coisa que mulher faz melhor. Essa mulher estava ali conduzindo o seu trabalho, vendendo púrpura, que era uma tinta usada para tingir o tecido. E ela estava no seu ambiente de trabalho, ela vendia o seu produto onde as pessoas consumiam. Eu que fui vendedor a vida inteira, balconista, o vendedor tem que estar onde tem a necessidade do seu cliente. Essa é uma perspectiva. E essa mulher tinha essa lição de negócio, que nenhum dos coaching da vida consegue ensinar a fazer o seu negócio com dedicação. E mais do que isso, ela punha vida naquilo que ela fazia. Enquanto ela realizava o negócio vendendo a tinta para o tecido, ela também escutava o que Paulo estava anunciando, o Evangelho de Cristo Jesus. A grande diferença não é porque Lídia, essa mulher, tinha pesquisado e feito cursos de administração ou de negócios. A palavra nos ensina, Atos 16:14, que Lídia era uma mulher temente a Deus. E isso fazia toda a diferença na vida daquela mulher que dirigiu a comunidade, liderou o povo naquela região. Pensando nessa igreja que sonha, igreja de amigos, de irmãos, irmãs, amigas, igreja que tem a mulher também exercendo o cargo de liderança e apontando quais direções devemos seguir. Vamos extrair algumas lições práticas para as nossas vidas. O que é que nós podemos entender? Que unidade e fortalecimento da igreja é sempre guiada pelo Espírito Santo. Unidade e fortalecimento da igreja é sempre guiada pelo Espírito Santo. Nós observamos na leitura como o Senhor foi conduzindo aquelas pessoas por meio do Espírito Santo. E Ele levou para o lugar que Ele desejava. Vou ler novamente o versículo 7. Tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O Senhor conduz o fortalecimento e a unidade da igreja.
Meu irmão e minha irmã, você não está aqui por acaso. Já parou para pensar isso? Foi o Espírito que te conduziu aqui. É o Espírito Santo de Deus que te colocou nesse lugar. Abra-se para entender o que esse Espírito quer da sua vida. E foi exatamente o que Lídia fez. Versículo 14. Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Essa mulher abriu o coração. Nós somos guiados pelo Espírito e Ele nos trouxe aqui. O que cabe a nós é aceitarmos o novo de Deus, para vivermos essa unidade e sermos fortalecidos. E para isso é preciso abrir o coração. Coração, mente, alma, psique. Como é que você quer entender? Coração, mente, alma, psique, para nós é a mesma coisa. Abra sua mente, o seu coração. Não dá mais para nós vivermos igreja que só pense liderada por homens. Nós precisamos ouvir as mulheres, elas precisam ocupar os lugares de liderança da igreja. Graças a Deus, nós já reconhecemos isso. E agora, vamos valorizar o que nós temos. A igreja também está sempre disposta a sonhar, a entender as visões que Deus tem para nós. Eu posso também dizer sobre os irmãos, pastor Paulinho da ADVEB, que eles me orientam muito. Eles me ensinam muito, esses irmãos e irmãs da ADVEB, o que é guiar pessoas, o que é pastorear. Percebam que quando nós, depois, converse com qualquer um desses irmãos, não é você que pega na mão dele e o leva. Estenda a sua mão. Ele, esse irmão, essa irmã, segura. E ele caminha contigo. E ele vai te ensinando como é caminhar junto. Ele vai ensinando o que é ser igreja unida. É assim que nós nos fortalecemos. Para você aprender com os nossos irmãos, é preciso estar aberto e aberta. Outra coisa que Lídia fez e que é uma importante lição para as nossas vidas, na igreja é preciso envolver a sua família. Na igreja e na comunidade precisa estar envolvida a família. Essa também é algo que esse texto me ensinou. Quando Deus pediu que eu entregasse o meu último ministério na cidade de Guarulhos, eu entendia que eu tinha contribuído com aquela igreja. Lá em casa, eu e Rebeca não procurávamos uma igreja para trabalhar. Nós estávamos em oração por uma igreja que nós pudéssemos viver em família. E quando o reverendo Reginaldo me ligou um dia para conversar, nós conversamos sobre isso. O que eu quero, reverendo, é uma igreja para viver com a minha família. E vocês são resposta de oração. Vocês têm sido família na minha igreja, na minha família e na minha igreja. Lídia envolveu a sua família. Unidade é trazer as pessoas que amamos para participarem da comunidade. O que Lídia disse: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A casa daquela mulher passou a ser a extensão da igreja. Reverendo Domingos, que também está aqui, esposo da Beth Damião, chamou minha atenção. Ele perguntou: pastor Lucas, quantas pessoas concluíram o curso de teologia ontem pela FATIP? Nós dissemos coisa de 60 alunos. E o reverendo Domingos falou para mim: que bênção, né? E o pastor Frio aqui disse: então, reverendo, onde é que nós vamos encontrar campo para esses jovens? O reverendo Domingos me disse: Lucas, as nossas casas são igrejas. Que nós possamos formar mais pastores e pastoras para cuidar das suas casas, porque a igreja acontece na casa, é na família. Para nós encaminharmos para o final e sairmos desafiados daqui, a igreja que começa na casa dessa mulher, ela tem algumas características, e eu fui entender quais características eram essas das igrejas da Macedônia, em Filipos, a igreja, e nós podemos ler sobre isso na carta aos Filipenses. Essa igreja, e nós também devemos ser, era uma igreja que cooperava com o anúncio do Evangelho.
Nós estamos aqui hoje para sermos cooperadores, ajudarmos a anunciar o Evangelho. Por isso, a frase tão destacada: passarmos a Macedônia para ajudarmos uns aos outros. Se você, quando tiver tempo, leia a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 3 ao 5, o apóstolo Paulo está ali agradecendo, alegre no Senhor, por ter a amizade, a irmandade daquela igreja, e ele diz assim no final do versículo 5, eu agradeço pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que nós devemos ser é cooperadores, auxiliadores no Evangelho de Cristo Jesus. Essa é uma característica da igreja. A igreja fortalecida também é uma igreja solidária, como vocês mostram aqui, pelos vários trabalhos que a comunidade exerce, distribuição e atendimento das famílias vulneráveis da nossa região central, despertar da família que cuida de pessoas presas aos vícios e também pessoas, as suas famílias que sofrem. Nós somos também igreja e devemos ser uma igreja solidária. E essa era a característica da igreja na Macedônia e em Filipos. Era uma igreja que não abandonou o apóstolo enquanto ele estava na missão, em viagem missionária. O apóstolo diz em Filipenses 4,15 que nenhuma igreja havia se associado com ele no tocante a dar e receber, senão unicamente a igreja da região da Macedônia, a igreja dos filipenses. Depois também, se você puder, leia na sua casa 2 Coríntios 8, de 1 a 3, nós vamos entender o que é que essa igreja fazia em termos de solidariedade. Aquelas pessoas davam testemunho e contribuíam para além das suas posses. Versículo 3, eles, 2 Coríntios 8, 3, eles davam além das suas posses e faziam isso em alegria, de maneira voluntária. Não é que eu queira que você faça isso, não é para fazer isso, não é o que o reverendo Reginaldo quer, é o que o conselho da igreja quer. Mas esses irmãos davam dízimo até do cheque especial. Não é para fazer isso, irmão. Essa era a forma que eles entendiam de ser solidários. Se na minha casa tem, eu tenho que trabalhar para que o meu irmão não sinta falta. A igreja que nasceu à beira de um rio com aquela mulher, na casa, queria cooperar com o Evangelho de Cristo Jesus. Era solidária e dava além do que podia. Mas não era uma igreja perfeita. Aqui eu me encontro com ela. Porque até então é difícil, né? Mas nessa terceira parte aqui, para nós encerrarmos, eu me identifico com ela. A igreja tem problemas, irmãos. Não é lugar perfeito. Se você está aqui hoje querendo perfeição, não precisa ficar, porque eu não sou perfeito. Eu tenho os meus problemas. A igreja tinha sim as suas brigas e desentendimentos, e nós também temos. Não é porque você tem briga e desentendimento que você não é uma igreja forte e unida. Eu brigo, eu me desentendo. Mas eu sei o que Deus quer de mim. Filipenses 4:2, nós temos uma crise naquela comunidade. Evódia e Síntique estavam vivendo uma confusão. Filipenses 4:2 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Aqui que nós nos aproximamos do texto, não é? Nós temos as nossas divergências. Nós temos as nossas dificuldades. Mas o desafio, meu irmão, é pensar concordemente. Tente encontrar caminhos comuns. Pense, reflita. Certamente o que você tem com seu irmão e irmã é muito mais favorável à unidade do que separação. O problema é que o ódio e a separação está em voga no nosso tempo. Eu quero e desafio, a começar por mim, a pensarmos nessas características da igreja. Deixe o Espírito te levar, igreja. Se abra o seu coração, abra a sua casa, estenda. Vamos ser igreja. Nem que o irmão for na sua casa e vai ver coisas que ele não queria, mas somos igreja. Deixe esse Espírito te levar e escute as mulheres. Isso, você está vendo, na história bíblica, sempre aconteceu. Como igreja, coopere com o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus. Como igreja, seja solidária. Como igreja, saiba que você não é perfeito.
O início de todo o tratamento é assumir o nosso erro. Eu não sou perfeito, por isso sou igreja. Eu não sou perfeita, por isso sou igreja. Mas eu sei que Deus pede para que eu pense concordemente, que eu encontre pontos comuns, comunidade com o meu irmão e com a minha irmã. Que Deus abençoe e que continuemos firmes em unidade e sendo fortalecidos por Cristo Jesus, por meio do seu Espírito. Amém. Afirmemos a nossa fé, inspirados naquilo que a Igreja Unida do Canadá nos ensina. Todos. Não estamos sós, vivemos no mundo de Deus. Cremos em Deus, que criou e continua criando, que veio em Jesus Cristo, a palavra feita ser humano, para reconciliar e renovar, que opera em nós e nos outros pelo Espírito. Confiamos em Deus. Somos chamados para ser a igreja, para celebrar a presença de Deus, para amar e servir aos outros, para buscar a justiça e resistir ao mal, para proclamar Jesus crucificado e ressuscitado, nosso juiz e nossa esperança. Na vida, na morte e na vida além da morte, Deus está conosco. Não estamos sós. Graças sejam dadas a Deus. Antes do envio, apenas duas menções bem rápidas aqui, e a igreja pode permanecer em pé. Primeiro, queremos agradecer ao Renato e o Wellington, que estão aqui à frente conosco também. Fazemos esse registro agradecidos pela presença de todos vocês. Deus os abençoe ricamente. E uma outra questão, os irmãos estão recebendo esse pequeno papel que diz: a primeira igreja é. Queremos ouvir a sua opinião sobre o que a igreja significa para você, para a sua vida, para a sua casa, enfim, no seu crescimento espiritual. Preencha isso, você pode devolver, colocando inclusive no momento dos dízimos e ofertas, mas faça isso. É muito importante termos esse retorno do que a igreja significa para cada um de nós, do que ela é para as nossas vidas e também para o nosso crescimento espiritual. Faça isso e com certeza seremos ricamente abençoados pelo retorno também e a opinião de cada um de vocês. Agora sim, nós vamos receber o envio. E após a leitura e a oração do Pai Nosso, nós vamos permanecer em pé para hoje ouvirmos a bênção que será cantada. A igreja, em unidade e fortalecida pelo Espírito Santo, é enviada para viver o Evangelho. Portanto, irmãos e irmãs, estejam sempre alegres em suas vidas, unidos com o Senhor. Repito, alegrem-se, sejam bondosos com todos, o Senhor virá logo. Oremos a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Que o Senhor te abençoe. E